estamos aqui juntos mais uma vez. Do José Carlos Luca, do Chico Xavier, Minutos com Chico Xavier. Em busca da paz. A paz resulta do equilíbrio e não ganhar. Joana Angélica. O mundo espiritual nos brinda um precioso ensinamento. Estamos todos em busca da paz. Mas onde encontrá-lo? A lição de Madre Joana Angélica afirma que não a encontraremos na inércia. Muitas vezes procuramos em vão pela paz nos campos da ociosidade. Para muitos, ter paz é não ter obrigações a cumprir, é não ter parentes a suportar, é não ter que trabalhar ou estudar, é não ter que defrontar com qualquer espécie de desafio. A lição espiritual é clara ao nos afirmar que a paz não vem do comodismo, da inércia, da inatividade. Quem permanecer neste estado por muito tempo encontrará não a paz, mas sim intensa perturbação interior. A paz nasce do equilíbrio, e equilíbrio pressupõe a ideia de movimento ordenado de nossas forças, nem ociosidade, nem assodamento, nem tão depressa, nem tão devagar. Vamos assim refletir sobre a maneira como estamos nos comportando na vida. Estou me movimentando em busca das minhas aspirações ou estou na inércia? Temos nossos sonhos, porém muitos estão de braços cruzados. Se estiver de fato lutando, devo me questionar se me movimento com equilíbrio. Estou fazendo o que é preciso ser feito? Não passei no exame, mas será que estudei o suficiente? Ninguém me ama, mas será que estou sendo uma pessoa amável? Ninguém me compreende dentro de casa, mas será que eu aceito as pessoas de minha família como elas são? Dizem os amigos espirituais que a paz somente é possível quando temos a consciência do dever bem cumprido. Será que podemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Muitos, porém, não vivem em paz porque estão em movimento exagerado, apressado, estressante. Não vivem a recomendação de Jesus. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Quanta paz nós sentiríamos se nos ocupássemos de corpo e alma com as tarefas de cada dia? Estaríamos tão compenetrados com as experiências de cada minuto que não teríamos tempo para as inúteis preocupações com o amanhã. Evitaríamos muitos distúrbios de ansiedade, pânico e fobias com essa orientação de Jesus, desse mesmo Jesus de quem não ouvimos as lições, mas à frente de quem estaremos ajoelhados amanhã, pedindo que nos dê um pouco de paz no coração. Vamos elevar para o nosso pensamento a Jesus, pedir então uma bênção especial nessa noite. Estamos aqui todos juntos, numa prece para o entendimento de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Aberto então a palestra com Otávio. Tá ligado aqui? Tá, né?
Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite mais uma vez. Agradeço o convite de estar aqui mais uma vez conversando com vocês. E o tema que eu trago para hoje, para a nossa conversa, é este que aí está na tela, que é um trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus faz algumas vezes essa pergunta: que fazeis de especial? Como nós sabemos, Mateus 5 é aquele famoso Sermão da Montanha, onde Jesus resume numa tarde inesquecível todos os seus ensinamentos e todos os nossos deveres e todos os nossos compromissos naquela pregação. E não poderia deixar de ser, comparece na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 capítulos. No capítulo 12, amai os vossos inimigos, e no capítulo 17, sede perfeitos. E nos dois, é o início do capítulo que Kardec colocou, intuído pelos Espíritos, essa passagem no início dos 2 capítulos, onde nos ensinam o amor incondicional e onde nos ensinam qual é o caminho da nossa perfeição, o ser de perfeitos. Se quisermos ter a descrição completa do Sermão do Monte no Evangelho de Mateus, lembrando que Mateus escreveu esse Evangelho entre os anos 70 e 90, depois do nascimento de Jesus. Não foi uma escrita imediata. Se a cronologia está certa, Jesus desencarnou no ano 33 e esse evangelho foi escrito entre os anos 70 e 90. Certamente, numa época que pouco se anotava e pouco se escrevia, certamente isso não foi resultado de anotações que ele fez, foi resultado de ditados espirituais, né? É uma beleza incrível, né, essa passagem. Pois bem, o que nós temos para dizer sobre isso? O que fazeis de especial? A questão é que, embora isso tenha sido dito por Jesus naquele tempo, Emmanuel fez essa mesma pergunta a nós no livro Vinha de Luz, que é um dos 5 livros que ele escreveu, que fazem parte dessa coleção, na verdade, chamada Vinha de Luz, na lição 60. Jesus, na época, perguntava aos cristãos que o seguiam, aqueles que já o seguiam, eles não tinham esse nome de cristão, mas com seus seguidores, o que é que eles faziam de especial com o conhecimento que eles já tinham recebido dele e anteriormente de Moisés e dos profetas. E Emmanuel repete essa mesma pergunta, mas dessa vez agora para nós espíritas. Então tem um contexto bem diferente, como a gente vai conversar aqui, né? Para que a gente tire bastante proveito dessa lição, nós precisamos dar uma espiadinha, em primeiro lugar, numa questão aqui, quem são os espíritas? Quem somos os espíritas, na verdade? Diz o último censo que nós somos 2% da população brasileira, aproximadamente. Mas isso foram aqueles que se declararam espíritas no censo. E aí a gente pode ter gente que segue alguma ideologia um pouco parecida com o espiritismo, se diz espírita, por exemplo, Umbanda e outros. Como também tem muita gente que é espírita, mas prefere se declarar católico ou se declarar outra coisa, embora esteja com o pé dentro do espiritismo. Então esse número é um número aproximado, mas pouco importa. O que significa que é em torno de 2%, aproximadamente 4,5 milhões de pessoas. E nós sabemos que o Brasil é que tem a maior população de espíritas, porque se olharmos no mundo, esse total não atinge 10 milhões, no mundo todo. Não temos estatísticas, principalmente porque nos outros países, quando se faz censo, não se coloca como uma opção de religião o espiritismo, como aqui. Aqui a gente tem a opção de dizer sou espírita, né? É católico, é evangélico, é isso, é espírita. Nos outros países nem tem. Então, fazendo esse levantamento com algumas federações de outros países e tal, a gente chega no número aproximado de 0,1% da população mundial declarada espírita, sendo que a grande maioria, a grande concentração está no Brasil. E aí vem uma questão interessante, porque na pergunta 798 do Livro dos Espíritos,
quando Kardec faz a pergunta, qual seria a religião do futuro, quando o mundo estivesse mais moralmente evoluído, os espíritos dizem que é a religião dos espíritos, não a religião espírita, porque isso é o que Kardec estava formando naquela época, não é? Então a gente pergunta, peraí, mas se isso era para acontecer 160 e tantos anos depois, já não deu? Somos só 2%, então quando que a população do mundo vai ser espírita? Ou vai seguir a religião dos espíritos? A questão é que foi dito que será assim, a questão é que não se disse quando. Né? E nós estamos agora passando por um momento de transição no nosso planeta, como a espiritualidade nos avisa, onde estamos nos encaminhando para sermos um mundo de regeneração, onde aí sim, o mundo de regeneração é um mundo onde o bem predomina sobre o mal, e então, naturalmente, todos nós, aqueles que ali estiverem, provavelmente seremos adeptos da doutrina dos espíritos. Mas nós, hoje, aqueles que adotaram o espiritismo hoje que eu digo neste século, no século passado, qual será nosso papel nesse futuro? Quem serão os espíritas, não é? Quando nós pensamos nessa transição para o mundo de regeneração, é natural que nós pensemos... Só um minutinho, gente, preciso... Estou pisando aqui numa coisa que eu não quero quebrar. Só empurrar a cadeira um pouquinho para não pisar mais. Quando nós pensamos nessa transição, qual será o papel que está reservado para aqueles que já adotaram o Espiritismo desde agora, que já entenderam a mensagem e já aceitaram o Espiritismo? Lembremos que quando Jesus esteve entre nós, numa das suas últimas aparições materializado, ele falou para os tais dos 500 da Galileia, como a gente lê lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Onde se disse que aqueles 500, para quem ele falou aquela tarde, seriam aqueles que nos séculos futuros travariam duras lutas pela implantação do cristianismo no mundo. E dá até alguns exemplos de quem estava ali. E naquela época, esses espíritos estavam ali como pessoas muito simples, muito humildes até. Havia de tudo, desde soldados a pescadores, a juízes, que já seguiam Jesus. E eles tiveram um papel preponderante na divulgação e na implantação do cristianismo após isso. Então, a sugestão que nos vem, será que nós somos os 2 milhões do Brasil, que teremos esse papel importante no mundo de regeneração? Porque muitos espíritas, depois que conhecem a doutrina, depois que fazem já algumas mudanças no seu comportamento, falam que bom, acho que agora não reencarno mais aqui, né? Lê do engano, gente. Nós estamos só nos preparando para mais trabalho, não é? Para isso que a gente se prepara duramente, superando as dificuldades, as provas, para que quando a gente voltar, a gente não tenha mais que se preocupar com o passado, que a gente possa se preocupar com o presente, com o futuro e com o papel que a vida nos reserva. Feita essa digressão, só para a gente se situar, o que é que vai ser desse universo dos espíritas? Vamos voltar agora à pergunta, né? O que fazeis de especial? Está lá no Mateus 5,47. O texto de Mateus diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isto, Jesus dizia, porque assim estava nas escrituras antigas, na lei mosaica. E Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz que o sol se levante sobre meus maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Colocando assim de uma forma muito clara a igualdade que tem que haver entre todos nós e como nós devemos enxergar a todos por igual. Mas aí vem a perguntinha: pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? O que tem o publicano a ver com essa história, né? O publicano era aquele judeu, não eram judeus na época, hebreus, que trabalhavam para os romanos coletando impostos dos hebreus. Imaginem como eles eram mal queridos, né? Quando você queria insultar alguém, se chamava de publicano naquele tempo. Então, quando Jesus diz assim: se os publicanos fazem isso, vocês que têm a revelação na sua mão,
O que vocês fazem de diferente? Vão continuar gostando só de quem gosta de vocês? Ou vocês vão começar a aprender a praticar o amor a todos os irmãos? E ele completa dizendo: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os publicanos também assim? Esta pergunta Jesus fez aos seus seguidores da época, baseado no aprendizado que eles já tinham tido das leis do amor que Jesus vinha ensinando, da Boa Nova. Mas, na vinha de luz, agora, 2000 e tantos anos depois, Emmanuel, através da psicografia do Chico, na lição 60, faz a mesma pergunta. Mas ele coloca uma coisa aqui, gente, que nós temos que parar para refletir, porque ele começa dizendo assim: iniciados na luz da revelação nova, o Espiritismo, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Poxa vida, ele quer dizer que nós somos especiais? Não. Ele quis dizer que como nós paramos para olhar o que diz a doutrina, nos dedicamos a entender o que diz a doutrina e tentamos praticar a doutrina, nós compreendemos lei de causa e efeito, nós entendemos os princípios do livre-arbítrio com responsabilidade, nós entendemos um monte de coisa que talvez outras religiões não encarem dessa forma. Então ele diz claramente para nós: vocês, espíritas, vocês têm compreensão de alguns fatos acima da média. E isso não é um privilégio, isso é uma responsabilidade. Vejam, eu gosto muito de trazer as lições de Emmanuel para a gente discutir, porque Emmanuel é um caso especial dentro da história do cristianismo. Porque muitos, na época de Jesus, seguiram Jesus, estavam ali com ele, no meio da multidão, recebiam aqui digamos, um benefício de Jesus de alguma forma, ouviam as pregações, alguns seguiam, outros não seguiam. Mas Emmanuel, na época, senador Públio Lentulus, ele teve uma audiência particular com Jesus. Numa noite, às margens do lago de Genezaré, Jesus sentou num banco, esperou por ele, porque sabia que ele iria lá, porque ia falar da sua filha que estava doente, e fez o convite frontal a ele. Senador, a sua hora é agora. Como que lembrando a ele do compromisso que talvez ele tivesse feito na vida espiritual, de reencarnar e seguir e propagar o cristianismo. E vocês sabem o que Públio Lentulus fez? Falou: não, muito obrigado, eu prefiro continuar senador. Não falou isso para Jesus na hora. Mas Jesus, quando ele virou as costas e foi embora, sabia que ele não o seguiria naquele momento. Porém, 2000 anos depois, eis Públio Lentulus aqui, Emmanuel, esse trabalho magnífico que ele faz junto a nós. A questão que a gente tem que ver quando a gente lê Emmanuel, às vezes fala: nossa, como ele é duro com a gente, como ele fala de sofrimento, como ele exige da gente, é a exigência de quem olha e fala: por que eu não segui naquele momento? Por que me custou mais tantos séculos depois, se eu poderia ter simplificado tanto? Então, para nós, quando chega a mensagem do Espiritismo, vamos lembrar um pouquinho de Emmanuel, que a gente não diga não obrigado para Jesus. Muitos disseram, né? Mas ele foi um caso especial. Pois bem, isso é um parênteses aqui na história. Quando Emmanuel diz isso, iniciados na revelação nova, na luz da revelação nova, nós temos que lembrar que até chegarmos aqui hoje, na Casa Espírita, com esse entendimento da doutrina espírita, nós passamos por um longo caminho de aprendizado religioso. Não nesta vida, em muitas vidas. Lá atrás, há muito tempo atrás, nós passamos por uma fase em que religião para nós era mitologia e fantasia. Os deuses que a gente adorava eram muito parecidos conosco. Eles tinham ciúme, raiva, inveja, vingança. Né? Vocês veem os quadros dos deuses antigos, de capacete, lança, escudo. Eles eram os deuses guerreiros, castigavam, traíam, porque nós imaginávamos que os deuses eram pessoas como nós, só que com mais poder. Né? E a gente tinha medo dos deuses, então a gente passava o tempo fazendo oferendas, fazendo sacrifícios, fazendo coisas para agradar os deuses. Nós temíamos os deuses, ofertávamos
coisas para eles, porque a gente achava que eles pensavam e sentiam como nós. Nós passamos por essa fase, gente. Todos nós, em algum momento lá no nosso passado, em algum lugar, religião para nós era uma troca com a divindade. Claro que não funcionava, porque muitos daqueles que se apresentavam como deuses nada mais eram do que espíritos espertalhões, não é? Depois, muito depois, veio a revelação de Moisés com a lei de justiça. Por que lei de justiça, a lei de Moisés? Como assim chamava Jesus também? Porque se vocês olharem a base, o centro da lei mosaica, são os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, 7 deles são coisas para nós não fazermos. Não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não isso, não aquilo, não aquele. 7 dos 10 falam para você, não faça, não faça, não faça porque eu te castigo. Era um Deus ainda muito castigador. Tanto que a gente não dizia amar a Deus, a gente dizia temer a Deus. Quando nós ainda éramos dessa religião, não, nós devemos temer a Deus. A gente ainda tinha medo. Porque ensinavam para a gente que se eu fizesse uma daquelas coisas que eram proibidas, ele punia. Então nós passamos um longo tempo acreditando nessa relação com Deus. E por acreditar nessa relação com Deus, a gente ainda tentava subornar Deus, né? Tentava subornar Deus, de alguma forma. Fazendo jejuns, fazendo procissões, fazendo festas, construindo catedrais. A gente achava que eu preciso agradar a Deus de alguma forma. Ele é bravo, ele é severo, se eu não agradar a ele, vem castigo aí. Então vamos agradar a Deus. Passamos um longo tempo fazendo isso. Muito tempo. Aqueles como eu não sou velho, o problema é que eu reencarnei faz bastante tempo, só isso, mas aqueles que como eu reencarnaram bastante tempo atrás, lembram como era a nossa vida religiosa na igreja naquele tempo, né? Era cheio do proibido, do medo, do castigo. Então nós passamos um longo tempo assim. Depois, lembrando que Jesus veio 1.600 anos depois de Moisés, nós recebemos a lei do amor. E Jesus falou assim, a lei de Moisés é boa, eu não vim destruir essa lei. Ela é boa, precisa de lei de justiça. Claro que precisa. Vocês não podem fazer determinadas coisas. Porém, eu digo uma coisa. Tem uma lei que está acima dessa. É a lei do amor. Aquela que diz assim, não é não faça aquilo que você não deseja. É aquilo, faça ao outro aquilo que você deseja para si. Olha que diferença. Uma dizia assim, não faça, cruza os braços, fica assim, quietinho no canto, não faço, não estou pecando. Senão Deus castiga. Outro diz, Deus quer que você vá lá no irmão, entenda a necessidade dele e faça como se fosse para você. Essa é a lei do amor. Mas mesmo assim, ainda nesse momento, já com Jesus, a gente ainda tentou negociar com Deus. E o que aconteceu? Criaram-se vários cristianismos, não é? Tem a igreja católica, depois veio a reformada, depois tem a igreja ortodoxa, depois tem a igreja isso, a igreja aquilo. E hoje tem uma profusão de igrejas por aí, cada um querendo dar a sua interpretação, cada uma querendo ser mais preferida por Deus. Dizendo que a minha igreja salva, a sua não, o seu Deus aí, né? Então olha que caminho religioso complicado que a gente teve até pouco tempo atrás. Finalmente, veio a nova revelação do Espiritismo. E aí nós fomos iniciados na verdade consoladora e esclarecedora. Por quê? Porque levantou-se o véu da vida espiritual. Aquilo que para nós era o grande mistério da morte. Que aquilo que a gente pensava, será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o purgatório? Será que eu vou para o céu? Como é que é o céu? Aí diziam, você vai morrer e você vai ficar não sei quanto tempo, dormindo, até que um dia você vem pela ressurreição. Tinha um monte de coisa assim que a gente não entendia direito e a gente queria compreender melhor. E aí veio o Espiritismo e falou, não, gente, peraí, é mais simples do que isso. Só acontece na tua vida aquelas coisas que você causa. Olha a responsabilidade. Aí a gente aprendeu que livre-arbítrio não é liberdade plena, é responsabilidade total por aquilo que a gente faz. Aí a gente aprendeu que não existe nada eterno em termos de castigo ou de recompensa, que sempre é uma linha de crescimento que a gente tem pela frente, rumo à perfeição próxima de Deus. Olha quanta coisa o Espiritismo deu para nós. E principalmente explicou de uma vez qual é o objetivo de estarmos aqui na Terra.
O famoso de onde vim, para onde vou, quem eu sou. Eu sou um espírito em evolução e estou encarnado na Terra para o meu progresso moral. Pronto. Finalmente a gente teve várias explicações que agora permitem com que a gente tenha um rumo certo na nossa vida. E o mais importante disso tudo é que no momento em que a gente entendeu o Espiritismo, a gente entendeu uma coisa fundamental. O único responsável pela velocidade do nosso progresso moral somos nós mesmos. Somos nós mesmos, porque é a gente que planeja e a gente que executa. A espiritualidade só fica ajudando, mas quem define somos nós. Olha que coisa importantíssima que o Espiritismo trouxe para nós. Então, todo esse conhecimento que veio para nós, Emmanuel coloca das seguintes frases. Depois daquela primeira, que ele diz, vocês têm um entendimento maior do que todo mundo, ele diz assim, em verdade, vocês sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Está em vermelho, porque esse é o grande motivo de estarmos aqui. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Nós sabemos que a vida continua, que a justiça será feita, a justiça daquilo que nós fizemos de bom ou de erros, mas não é aquela justiça do castigo, é a justiça da oportunidade de refazer, que não levaremos segredos conosco. Esse é um aprendizado fantástico que a gente faz no Espiritismo. Sabe aquela pessoa que diz assim, isto é um segredo que eu levarei para o túmulo, achando que nunca ninguém vai saber aquilo que a pessoa escondeu a vida inteira. Já sabem, em primeiro lugar, já sabe, a espiritualidade já sabe. O teu anjo da guarda e vários outros que não são muito teus amigos já sabem. E na hora que você desencarnar, vão jogar na tua cara. Então, esquece essa história da mentira. Não tem sentido a mentira, porque assim que a gente desencarnar, tudo se revela. E quantos que relatam que após o desencarne passaram uma humilhação tremenda. Porque todo mundo lá de lá sabia o que ele era, aquilo que ele tentou esconder o tempo todo, aqui na Terra. Pois é, ele continua dizendo, sabemos que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Não tem esse negócio de coitadinho. Não tem vítima nem vítima inocente. Duro, né? Não tem vítima e não tem vítima inocente. Nós somos vítimas de nós mesmos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Planta o bem, colhe bem. Planta o mal, colhe mal. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Independentemente de a gente se ajoelhar, pedir, construir igreja, catedral, fazer procissão ou qualquer coisa. Esteja no caminho do bem. O suporte da providência divina já está assegurado. E aí o Espiritismo diz para nós que o trabalho, longe de ser um castigo ou uma obrigação, é uma bênção divina. Qualquer tipo de trabalho. E que a dor e a doença que nós podemos ter tem raízes, gente, nos nossos próprios atos desta vida ou de vidas passadas. Se manifesta como uma coisa biológica porque nós embutimos isso na nossa estrutura perispiritual. Quanta coisa, né, que o Espiritismo nos revela. Mais ainda, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Poxa, agora com o Espiritismo nós sabemos que posse, poder, beleza, essas coisas são instrumentos de progresso e de provação ao mesmo tempo para todos nós. E sabemos que o tempo que nos é concedido aqui na Terra, que a gente negociou esse tempo que a gente ficaria aqui, quando estávamos planejando nossa encarnação, é uma dádiva, porque a gente pode ter esperado muitos séculos por essa oportunidade. Até que aqueles que se propuseram a ser nossos pais vieram, até que tudo se arranjou no plano espiritual para que finalmente a gente estivesse aonde precisava estar, com quem precisava estar, da forma com que precisava estar, com o corpo que precisava estar. Muitos se envolveram nesse projeto, muitos. Então, aquelas coisas que a gente costuma falar, eu não pedi para nascer, meu Deus do céu.
O espírita jamais pode pensar numa coisa dessa, né? O que eu mais quero é ganhar uma bolada e passar o resto da vida sem fazer nada. Meu Deus, se esconde embaixo da mesa, ele pode falar isso. Ou então fala, bom, eu não entendi nada do espiritismo. Porque a pior coisa que nós podemos querer ter nesta terra é a ociosidade que não faz a gente progredir de forma nenhuma. Nada contra ter posses, nada contra. O espiritismo não condena a posse de forma nenhuma. Apenas diz assim, cuidado, porque a riqueza é uma coisa que vai te tentar. Ou você entrar numa roda de querer ser cada vez mais rico, ou a ficar na ociosidade. E aí teu progresso, meu irmão, não vai acontecer. Tudo aquilo que você planejou para essa vida vai ficar para depois. Tudo isso diz o Emmanuel para nós. Diz também que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Como já falamos, né? Aqui nós estamos para trabalhar, resgatar e aprender. E tudo, sejam pensamentos, palavras ou atos que nós cometemos, tem consequências. Ah, mas eu só estou pensando. Você está pensando, o pensamento tem força. Pense no bem, então, porque se você pensar no mal, para alguém ou para ti mesmo, isso poderá se tornar realidade. Pensamentos, palavras e atos, tudo produzirá os frutos que lhe dizem respeito. Tudo, sempre. Então, nós sabemos que o mundo é cheio de injustiças e que essas injustiças serão reparadas em existências futuras e muitas vezes acrescentadas dos juros e correção monetária da reparação, pelo tempo que a gente passou. Portanto, as injustiças aparentes que nós sofremos aqui no momento não devem nos preocupar. Tem gente que sofre uma injustiça e arruína a sua vida, o resto da vida, porque fica pensando, remoendo naquilo, pensando na vingança, pensando no mal que ele quer para aquela pessoa que cometeu a injustiça. Isso já está na contabilidade divina e aquela criatura vai prestar conta daquilo. Por que você vai arruinar a tua vida pensando naquilo? Tudo isso Emmanuel diz que nós sabemos. E ele conclui dizendo assim, efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Ele termina essa liçãozinha desse jeito, né? Então, isso faz a gente pensar, então o espírita precisa ser diferente dos outros? Para eu ser espírita eu tenho que ser diferente? Não. O espírita não precisa ser diferente. Mas se buscar ser espírita cristão, não precisa nem ser espírita. Se a gente quiser ser um verdadeiro cristão, a gente vai se tornar diferente. Não há como não ser. A gente vai se tornar mais amoroso, mais compreensivo, mais complacente, mais indulgente, mais caridoso. A gente vai se tornar um monte de coisas. Se a gente seguir realmente o que a doutrina e o cristianismo está nos explicando. Então, a reflexão que nós temos que fazer, face a isso, face a essa lição, dele nos, por assim dizer, né, nos jogar na cara tudo aquilo que o Espiritismo revelou para nós. Fala, camarada, você está sabendo disso tudo aqui. Você sabe, você está estudando Espiritismo. Você ouve palestra, você vem ao centro, você trabalha, você estuda, você sabe. O que é que você faz de especial, por exemplo, no seu núcleo familiar? Nós vamos finalmente olhar para o nosso núcleo familiar. O núcleo familiar não é pais e irmãos somente, filhos. É toda aquela família onde nós nos inserimos, e entender que aquela é a nossa oficina de trabalho principal, ou nós vamos continuar com aquele provérbio popular que parente a gente não escolhe, amigos a gente escolhe, né? Como que dizendo assim, a gente deve privilegiar os amigos, porque a família veio por acaso. Não tem acaso. Não tem acaso nenhum. Principalmente na família, quando a gente tem aquele membro familiar problemático, aquela questão difícil para resolver com alguém na nossa família, é para a gente olhar e dizer, então, isso veio para eu tentar resolver. E se eu não conseguir resolver? Se você fizer o melhor que você pode, você já fez a tua parte. Porque muitas vezes, num conflito familiar, não adianta. Um não está preparado para aceitar a resolução.
mas o outro não tem que se afligir por isso, desde que tenha feito o seu melhor. Em nosso ambiente de trabalho, nós vamos entender finalmente o que é um ambiente de trabalho nas duas posições, quando nós somos subalternos ou quando nós somos chefes, porque as duas trazem responsabilidades muito grandes. As duas. Nós vamos ser o chefe que promove, no bom sentido, as pessoas, que busca extrair de cada um o melhor de si, ou nós vamos ser aquele chefe corrosivo, carrasco, intolerante, que só quer coisas imediatistas? E se somos o subordinado, nós vamos reconhecer que esse trabalho é o trabalho que eu precisava ter, porque aquela experiência, aquele trabalho que me parece chato, aborrecido, eu daria tudo para não fazer mais ele, talvez seja aí que eu estou exercitando aquelas coisas da minha personalidade que eu não aprendi ao longo de séculos. Tolerância, paciência, humildade. Quantas vezes nos falta isso? E isso o Espiritismo já nos disse, né? E aí uma questão grande, em nosso trato com as posses materiais, nós vamos continuar achando que a grande missão da vida de cada um aqui é enriquecer? É conquistar o maior número possível, a maior quantidade possível de posses materiais? Nós vamos continuar achando que o objetivo aqui é ter, quando o Espiritismo diz para nós que o objetivo é ser? Ser melhor a cada dia, ser mais tolerante, mais caridoso, mais bondoso, mais amável, mais tudo? Em relação ao nosso corpo, nós vamos continuar dedicando 90% do nosso tempo a cuidar do corpo físico e somente quando sobra algum tempo a cuidar da nossa alma, do nosso espírito, sendo que o objetivo da reencarnação é melhorar o espírito. Nós temos que sair daqui espiritualmente melhor do que nós chegamos. O corpo vai dissolver, gente, nós não vamos levar embora. O espírito tem que estar lindo, belo, maravilhoso quando desencarnar. Recebido com abraços, beijos e todos os elogios possíveis daqueles que nos ajudaram no planejamento espiritual e estão nos esperando lá. E a nossa relação com o restante da criação? Nós vamos, como espíritas, entender que este educandário chamado Terra, ou colônia penal chamado Terra, ou escola de aprendizado chamado Terra, é um lugar lindo, maravilhoso, e que todas as criaturas que estão aqui, todas estão em processo de evolução, assim como nós, e que nós já passamos por todos esses reinos, vamos continuar olhando o mundo dizendo assim, o mundo é nosso, vamos ver quem pega o pedaço maior. Sendo que daqui não levamos nada, só destruímos. O Pai nos colocou aqui como co-criadores, para ajudá-lo no processo da criação e do desenvolvimento, não para destruir. Não foi para isso que ele nos colocou aqui, não para destruição. E o nosso compromisso com a verdade, já falei. Por que a gente insiste em usar a falsidade, a dissimulação, essas coisas, se a gente sabe que tudo isso no plano espiritual já está desmascarado? E que quando desencarnarmos vai estar completamente desmascarado. Completamente. Não é melhor assumir um compromisso com as nossas verdades agora? As pequenas e as grandes. Porque a gente mente, hein? Desculpe, mas todos nós mentimos. E mentimos principalmente para nós mesmos. Quando a gente faz as coisas que a gente sabe que não era bem isso. E a gente inventa as justificativas para os nossos atos falhos. Perante a dor e a necessidade alheia. E aí não é nem espiritismo, gente. É a própria mensagem de Jesus. Fazei ao próximo aquilo que gostarias que te fizesse, se você estivesse no lugar dele. Ou a gente vai continuar achando que nós somos privilegiados e coitadinho daqueles que sofrem, né? E, finalmente, em relação ao tempo disponível. Esta cota de tempo que cada um de nós tem, que nós não sabemos quanto é, mas cada um de nós veio com uma cota, que pode ser um pouco ampliada ou a gente pode abreviar, é preciosíssima. Nós não sabemos quando nós vamos ter outra. Reencarnação não é assim, não deu certo nessa aqui, a semana que vem eu planejo outra. Não é assim. Muitas vezes a gente passa séculos aguardando a oportunidade de retomarmos aqueles compromissos que a gente não conseguiu resolver. Então valorizemos o tempo, cada segundo, cada minuto. Frases como, eu estou aqui só matando o tempo, isso é um tremendo, se a gente pode usar essa palavra, um tremendo de um pecado, né, perante os nossos amigos espirituais, que se esmeraram para nos dar essa cota de tempo aqui, para a gente fazer o nosso progresso. E eu finalizo lembrando a nós todos
E quando nós vamos novamente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele define o que é um bom espírita. E ele não diz que o bom espírita é aquele que frequenta o centro todo dia, ou que faz 30 palestras por mês, ou que psicografa 450 livros, ou isso ou aquilo. Ele só diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, se nós achamos que estamos atrasados na escola do Espiritismo, a medida é isto aqui. Eu estou me esforçando para me modificar. Eu ainda nem li o Livro dos Espíritos, a Gênese nem sei se vou ler porque eu não consigo entender. Centro Espírita eu consigo ir 1 ou 2 vezes por mês porque eu não tenho tempo. Mas você está fazendo esforço para se transformar moralmente? Sim, pronto, você é um bom espírita. É isto que se espera de nós, que a gente faça essa transformação. Porque o Espiritismo não é salvacionista. Não é pela frequência, ou pela quantidade de preces, ou pelas horas de estudo, ou horas de trabalho mediúnico que nós vamos ganhar crédito. Não é assim. O crédito vem do nosso esforço de transformar a nós mesmos, a fazer a nossa reforma, nos preparando para sermos os 2 milhões do Brasil futuramente. Muito obrigado, muita paz a vocês todos, e retornemos aos nossos lares, uma noite de muito repouso. Obrigado. Muito obrigada, seu Otávio. Muito bom seu curso. Muito esclarecedor. E um tapa de luva para a gente. Obrigado. Com muita delicadeza, muito suave, mas tudo isso que foi dito aqui, se a gente não tentar colocar em prática, é como se a gente estudasse e não absorvesse. E é muito difícil, né? Deus não espera nós estarmos perfeitos para que a gente venha trabalhar na sua casa. Não. Ele aceita a gente por aquilo que a gente tem. É muito pouco, mas a gente é teimoso, né? A gente ainda não tem aquela fé, nós não temos ainda aquele amor no coração que é para a gente ter, mas nós estamos aqui. Por teimosia, um dia com certeza a gente vai chegar próximo, né? Que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que o seu Otávio falou, de uma clareza, não tem como não entender. E que cada um de nós olhe para si e pergunta: o que eu estou fazendo de especial? Não para o outro, para mim. Eu estou conseguindo me melhorar? Eu estou conseguindo olhar para mim, me acolher de verdade, diante de todos os conflitos que cada um de nós carrega, que é muito grande? Que possamos, meu povo, refletir, que essa mensagem possa ecoar em nossos ouvidos, para que possamos despertar a ser os trabalhadores da última hora. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa derramar do seu laboratório divino o bálsamo necessário para cada um de nós. Que essa prece possa ir de encontro a todos aqueles que têm o seu nome no caderno de prece, a todos aqueles que estão em tratamento nessa casa, por toda a humanidade, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, pedimos permissão para darmos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje. Pedimos a todos que permaneçam no banco, que vai ter uma apresentação e logo em seguida teremos o passe. Muito obrigada, senhor. E volte sempre.
Pedro.